Oi, eu sou o Fefo, seja bem-vindo ao meu canal e nesse vídeo a gente vai responder a pergunta se a YG e a SM ainda são da Big Three ou não. Isso porque foi noticiado essa semana pelo jornal econômico The Bell, lá da Coreia, que a bolsa de valores coreana regrediu o status da SM e da YG de empresa blue chip para uma empresa de médio porte. O que isso significa? Elas perdem o status de Big Three por terem saído dessa classificação primária da bolsa de valores? Eu vou explicar tudo como isso funciona para você, então fica calmo. E de antemão já digo que esse vídeo foi muito difícil e muito chato de fazer, porque eu sou uma pessoa de humanas, eu estudo comunicação, números e economia não são meu forte, e assim, se já é difícil entender economia em português, imagina entender economia em coreano, depois em inglês e depois em português. Então assim, várias camadas de não compreensão nesse vídeo. E eu acho que só por isso esse vídeo já vale o seu like, o seu compartilhamento e o seu comentário me apoiando aqui, ele significa muito pra mim. Se inscreve no canal se você ainda não fez isso. Aqui a gente tem muito conteúdo sobre girl groups e K-pop em geral, notícias e informações como esse vídeo, mas também tem opinião, análise, reaction, então tem um pouco de tudo. Hoje eu tô falando de economia, amanhã eu tô fazendo uma dança sensual de K-pop aqui, então assim, é assim. E vale ressaltar também que eu não sou economista, eu sou um jornalista, aspirante a youtuber, então tem muitos termos que eu não entendo, eu fiz o meu melhor pra pesquisar, eu pesquisei os termos em coreano, depois eu passei eles pro inglês, pesquisei o termo em inglês, depois eu passei pro português, pesquisei o termo em português, vi vários videoaulas explicando o que são os termos e até agora eu não entendi nada, mas eu vou fazer o meu melhor para resumir para vocês. Tudo começou na manhã dessa sexta-feira quando eu acordei assustado com uma mensagem no meu Instagram que dizia assim: meu Deus, Felipe, a YG não é mais Big Three? O que vai acontecer com Blackpink? Blackpink não é mais da Big Three? Será que agora elas vão perder relevância? Aí eu falei, gente, o que rolou? Calma. E aí eu fui pesquisar a notícia, ler o que tinha acontecido na original da The Bell da Coreia, pra gente conseguir ter uma compreensão maior, e aí a gente viu que essa mensagem, na verdade, ela é muito mais alarmante do que a realidade realmente nos mostra. Mas vamos lá, vou explicar pra vocês. A SM é uma empresa blue chip desde 2008 e a YG uma empresa blue chip desde 2013. O que é uma empresa blue chip? Isso é um termo que vem do poker, porque quando eles apostavam nas fichas do poker, a ficha azul é a ficha que valia mais. Então a empresa que é a ficha azul, a blue chip, ela é aquela mais estável no mercado, ela tem lucros mais garantidos, mais constantes, ela tem um alto valor comercial, enfim, são vários critérios que ela precisa atender para ela ser considerada uma empresa blue chip. E a SM era desde 2008 e a YG desde 2013. Só que assim, a economia, gente, ela é feita de altos e baixos, então hoje você tá lucrando não sei quanto, amanhã você pode estar lucrando um pouco menos, e isso não significa que você tá falido, entendeu? O fato da SM e da YG terem saído do status de blue chip não significa que elas estão quebradas, que elas vão fechar amanhã. Essa é uma classificação geral da supervisão financeira que a Bolsa de Valores faz sobre essas empresas, mas na verdade as empresas continuam com muito dinheiro, lucrando milhões e milhões todo ano, então pera lá que não é bem assim, não é porque ela saiu do status de blue chip que, meu Deus do céu, portas fechadas amanhã. Vamos entender o que aconteceu para elas saírem e o que elas precisam fazer para voltar a esse status de blue chip. Os números que eu vou falar aqui são números aproximados, tá? Porque é tudo baseado em won, que é a moeda sul-coreana, mas nas traduções que eu vi, eles puxaram pro dólar, então eu vou trazer números aproximados em dólar pra você, porque eu acho que é mais palpável pra gente entender o que tá acontecendo. Ó, eu vou pegar minha colinha aqui, porque eu anotei tudo e dei um monte de folha, inclusive, sobre quais são os critérios que uma empresa precisa atender para ela ser considerada blue chip pela Bolsa de Valores. Ter um patrimônio de mais de 60 milhões de dólares, ter ganhado mais de 90 milhões de dólares nos últimos 6 meses, não ter imparidade, isso aqui foi a minha tarde pesquisar o que significava imparidade financeira, e até agora eu não faço a mínima ideia. Eu sei que é a perda de valorização de um ativo, conforme eu escrevi aqui na minha cola, o que isso significa, deixo para os economistas de plantão comentarem aqui, mas não vale a gente entender esse tópico em específico, porque não foi esse critério que as empresas não atenderam, então só tô citando para você saber o que precisa ter. Não pode ter imparidade, seja lá o que isso signifique. Nos últimos 3 anos, o retorno sobre o patrimônio tem que ser de no mínimo 5%. Então o retorno, dinheiro que ela tem em cima do patrimônio que ela já tem que ser de 5% daquele patrimônio. O retorno, no caso, lucro. O lucro líquido a prazo maior de 2,6 milhões de dólares e as vendas maiores que 45 milhões de dólares. Tá, então esses são os critérios que a empresa precisa adotar para ela ser considerada uma empresa blue chip.
Alguns desses critérios atingiram as empresas esse ano e fizeram com que elas fossem rebaixadas a um nível abaixo, que é a empresa de médio porte. Mas não são todos, e falhar em alguns desses critérios não significa que você faliu, como a gente vai entender agora. Ó, vamos pensar na SM, por exemplo. E eu estou olhando para baixo porque nesse vídeo eu vou colar sem culpa, porque eu preciso disso, né, gente? Eu não sei nada de número de economia. Em 2020, a SM teve um patrimônio acumulado de mais de 8 vezes do que o critério pede. Então, se o critério pede que tem que ter 60 milhões de dólares em patrimônio, faz isso vezes 8 e aí você vai ter uma noção do patrimônio da SM. Então, assim, a SM tem muito dinheiro. A YG é a mesma coisa. O patrimônio dela é 6 vezes maior do que a Bolsa de Valores pede como critério básico para você ser uma empresa blue chip. Então, se o critério básico para você atender essa expectativa é ter 60 milhões de dólares de patrimônio, faz isso vezes 6, você vai ter o patrimônio da YG. Então, são empresas enormes. Acho que isso está mais do que claro aqui, né? Então essas empresas têm um patrimônio muito alto e muitas das outras taxas consideradas nesses critérios são baseadas no patrimônio. Por isso que com patrimônios altos você tem altas expectativas a atender. As vendas delas também, a mesma coisa, tudo lá em cima. Olha, por exemplo, de 2018 a 2020, a SM vendeu mais de 12 vezes do que o mínimo pede. Então, se o mínimo pede é 45 milhões de dólares, faz isso vezes 12, entendeu? A YG, mesma coisa, vendeu mais que 5 vezes do mínimo. Então, assim, as vendas ainda estão altíssimas. De acordo com esses critérios que eu falei, elas são empresa blue chip. Tipo, as titãs da indústria estão vendendo horrores, ok? Só que elas foram rebaixadas dessa classificação da Bolsa de Valores porque elas não atenderam a duas categorias em específico, que são o lucro líquido e o retorno sobre o patrimônio. E tudo isso aqui é baseado numa média de 3 anos, tá? Tem uma tabela que eu vou deixar para vocês entenderem um pouco como funciona. Então, em 3 anos, a SM teve uma perda líquida de 21 milhões de dólares, mais ou menos, e registrou um retorno sobre o patrimônio de menos 3,8%. Lembra que eu disse que o retorno sobre o patrimônio tem que ser de, no mínimo, 5%? E a SM tem um patrimônio altíssimo, como a gente já viu, 8 vezes a mais do mínimo. Então, são altas expectativas que ela precisa atender, ela precisa vender muito para ter esse retorno. A YG teve uma perda líquida de 1,6 milhões de dólares e, com isso, ela registrou menos 0,5% de retorno sobre o patrimônio também. Então, são essas mesmas duas categorias. O lucro, que teve uma perda de 1,6 milhões, e o retorno sobre o patrimônio, que consequentemente foi menos 0,5. Essa porcentagem, mais uma vez, devia ser 5%. Só que, se a gente for analisar a tabela, a maior perda da SM foi em 2020, e vocês sabem que esse foi um ano atípico no mundo, né? Então, muitas coisas fechadas, a gente não teve concertos, muitas empresas faliram, muita coisa aconteceu em 2020, eu tenho certeza que vocês sabem o motivo disso, e uma coisa que a gente precisa deixar clara nesse vídeo é que a SM não é o Red Velvet, não é o EXO. A SM é uma empresa multimilionária, titã da indústria, que funciona em diversos setores da Coreia. Então, o fato da empresa ter lucrado menos não é porque, gente, o comeback de tal grupo flopou, por isso a empresa perdeu milhões. Não. A empresa perde milhões porque a SM, por exemplo, tem diversas subsidiárias, tem diversas empresas. A SM tem franquia de fast food, de comércio, de propaganda. E, inclusive, segundo esse artigo, a maior perda foi das franquias de fast food da SM, porque em 2020 não tinha fast food aberto, entendeu? Então você precisa entender um panorama um pouco maior das coisas. É muito fácil alguém fazer uma notícia dizendo: a SM perdeu tantos milhões, estão flopadas porque o grupo não... Gente, não. Se a gente for ler o artigo original da The Bell, ela tá falando aqui, a pandemia afetou a empresa em propagandas e franquias de fast food. Então são coisas que você não esperaria se você lesse só uma manchete, por isso eu espero que esse vídeo seja um pouco mais esclarecedor nesse sentido. Esse artigo fala mais sobre as Big Three, por isso ele também analisa um pouco da JYP e mostra que a JYP, embora expresse números menores do que a SM e a YG, ela consegue se manter num saldo positivo. Então o que isso significa? Mesmo que ela tenha vendas menores, ela ainda consegue lucrar, baseado no seu patrimônio, baseado em outros números também. Eu acho que se a gente se esforçar para trazer essa discussão para o K-pop, a gente até pode entender muitos dos motivos, porque, por exemplo, ano passado a gente teve 2 comebacks do ITZY, 2 comebacks do Twice, grupos que vendem muito, que são muito relevantes, que dão muito lucro. Agora a SM, por exemplo, a gente não teve comeback do Red Velvet o ano inteiro. Na YG, se a gente tirar os 2 pré-lançamentos, o Blackpink teve um comeback oficial, que foi o lançamento do The Album, ainda que quebrou todos os recordes de venda.
venda e por isso a empresa até lucrou mais do que tinha lucrado nos anos anteriores. Mas como essa média é baseada nos 3 últimos anos, a gente tem que analisar bastante coisa. Mas essa discussão ela não é sobre K-pop, ela é sobre capitalismo, ela é sobre empresas, indústria, mercado financeiro, ações, valores, vai muito além do que o grupo A ou o grupo B fizeram, entendeu? Inclusive nesse artigo do The Bells tem teorias de especialistas que dizem que um dos fatos da SM e da YG ter lucrado menos foi elas terem muitas subsidiárias, elas têm muitas outras empresas que elas precisam administrar e todas essas outras empresas impactam na empresa maior, né? É como se fosse um guarda-chuva e essas outras empresas têm que todas estar funcionando para que essa maior também tenha os lucros e atinja as expectativas que tem que atingir para estar nesses critérios da Bolsa de Valores. Outra teoria é que a JYP, além de não ter tantas subsidiárias quanto as outras empresas, ela tem mais diretores executivos ali comandando o financeiro da indústria do que a YG e a SM, que tendem a controlar mais, a focar mais o controle financeiro da empresa. Ok, então foi isso que aconteceu, essa foi a decisão da Bolsa de Valores. Na próxima avaliação, tudo pode mudar, porque essa média é baseada em 3 anos. Então assim, eles vão analisar 2021, comparar com os últimos 2 anos. E como eu disse, gente, o mercado financeiro, ele é como uma montanha-russa. Hoje você está em cima, depois você está embaixo, depois você sobe de novo, depois está embaixo de novo, e é completamente normal. Eu tenho certeza que todo mundo que trabalha com economia sabe disso. Agora vamos responder a pergunta. Isso significa que elas saíram da Big Three? Não. A Big Three é um título e não um status. Não é como se uma empresa a atender certas expectativas se tornasse da Big Three. Ah, uma empresa vendeu tantos milhões por ano, agora ela é a nova Big Three. Não, a Big Three é a SM, a YG e a JYP não pelos números em vendas, não pelo patrimônio, não tem esses critérios que eles precisam atingir. Não é mais uma competição para ver quem é Big Three e quem não é. A Big Three é um título dado às 3 empresas que consolidaram o K-pop na Coreia e que introduziram ele ao mundo. E isso não sou eu que estou falando, eu recomendo que vocês pesquisem mais sobre a onda Hallyu ou mesmo sobre o próprio K-pop. Tem um documentário recente no YouTube que eu fiz vídeo aqui no canal também, que é o K-pop Evolution, que fala um pouco sobre como foi a partir do momento que a Coreia do Sul decidiu investir no mercado cultural, como essas 3 empresas consolidaram o que a gente conhece hoje como K-pop. E por essas 3 empresas serem tão fortes desde o começo, elas se consolidaram com esse nome de Big Three justamente por terem sido os 3 pilares que sustentaram o crescimento do K-pop. Então não é mais uma competição, entendeu? Não é um título em aberto. Big Three não é uma vaga que você concorre e coloca lá no seu currículo que você tem tantas coisas e agora você pode aplicar para ser uma Big Three. Não, Big Three é um marco histórico do que essas empresas fizeram pelo K-pop. Então essa é uma discussão que não é sobre números, não é sobre valores, é sobre história. Então é isso, eu espero ter respondido essa pergunta para vocês. Esse vídeo foi muito complicado de fazer e eu acho que ainda deve ter muita coisa que eu falei errado. Por favor, não fique tímido e me corrija nos comentários se esse for o caso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Compartilhe com seus amigos para todo mundo entender esse caso, considerando que esse vídeo tenha sido esclarecedor o suficiente. Se inscreve no canal se você ainda não fez isso, deixa o like, compartilhe com seus amigos, já falei, me segue nas redes sociais e a gente se vê no meu próximo vídeo, belezinha? Bye, bye!